Primeiro, do geral. Bom, a gente, como todo mundo sabe, a gente corre evangelho, né? Capítulo a capítulo. E hoje caiu o capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Eu sempre gosto de começar com a parábola que Jesus falou. E aqui as bem-aventuranças, né? Que ele falou no Monte das Oliveiras, né? Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão, essa palavra é importante, verão a Deus. Então a primeira coisa que você vê a Deus, alguém vê a Deus aí? Então se a gente não vê, significa que puro do coração a gente ainda não é. Concorda? Né? Essa é a verdade. Mas a gente pode começar a dar os primeiros passos, buscando essa pureza de coração. Não, ninguém sobe ao Monte Everest sem dar o primeiro passo na subida, né? Não tem jeito. Então assim, o que acontece? Vocês sabem, está lá no 100, quem quiser gosta, por incrível que pareça, esse é o 100 número, hein? Coisa rara. Na questão 100, ele dá a escala espírita, 100, 101, 102, 103, mais ou menos ali, começa no 100, vai até o 104. E pela escala espírita, há 3 tipos de espíritos, né? Primeiro, terceira classe de espíritos, que eu chamo a terceirona, né? Tem uma vaga intuição do que é Deus, não pisa no calo não, porque eu morro, quer dizer, tem propensão ao mal, né? E isso é uma coisa que todo mundo fala, mas se eu não tenho, espera bater no teu carro, você vê como é que você vai ficar, né? Então assim, estou falando do mundo masculino, que é mais fácil para mim, né? Mas o mundo feminino também muita coisa, fala um negócio, trepa nesta banca, porque a gente tem essa tendência ainda, a natureza ainda faz parte da nossa natureza. E temos a segunda classe de espíritos, espíritos bons. O que são os espíritos bons? São aqueles que já não têm mais grande expiação para passar, eles já têm a bondade natural, não tem nenhum desse planeta, que é o planeta de provas e expiações, e vão começar a ter eles lá no mundo de regeneração, quando tiver no finalzinho, do meio para o fim ali, que vai começar a aparecer um ou outro espírito bom, na acepção da palavra, como está colocado lá. E primeiro, nós temos os espíritos puros, conhecem a Deus, verão, como Jesus colocou, porque verão a Deus, interessante, né? Conhecem a Deus e são seus ministros. Ou seja, Deus chega para coisa, vamos fazer mais uma galáxia ali no canto. Aí ele, quem é que quer fazer uma galáxiazinha? Aí eu. Tá, então vai lá, faz mais uma galáxia lá naquele canto do universo. E por aí vai. São os que fazem o universo funcionar. Seja em nível micro, né, que nós temos aqui na Terra, né? Jesus como comandante dessa terra, como seja em nível macro, que deve ter o comandante do sistema solar, deve ter o comandante da Via Láctea, deve ter o comandante das 4 vias aqui que ficam nesse quadrante, por aí vai, né? Esses seres conhecem e verão a Deus, o que fica bem claro que a gente ainda não está. E a minha palestra, o cerne, é para falar de escândalo, que é um desses capítulos dentro é um desses tópicos dentro desse capítulo, melhor dizendo. Então vamos lá. Primeiro, o que é escândalo? Vamos lá, quem pode chutar? Como diz o pessoal, mata no peito e da minha altura, vai. É alguma coisa fora bem forinha do normal, da caixinha. Escândalo é a repercussão de algo que não seja legal, seja moral, ou seja amoral ou imoral, né? É o escândalo na acepção comum, né?
Mas na acepção que Jesus colocava, quando ele coloca que só verão a Deus os espíritos puros, né? Eles lá, é muito mais forte essa ideia, é muito mais clara essa ideia. É toda vez que você faz algo contra a fraternidade, contra você próprio e contra qualquer outro, você produziu um escândalo. Porque a ideia que a gente tem é assim: fulano, sei lá, fez uma coisa horrorosa com ciclano, aí todo mundo se escandaliza, né? E será que falar mal da vizinha não é um escândalo em ponto menor, né? Será que você tratar mal um filho, tratar mal uma filha, tratar mal uma esposa, tratar mal um marido, por aí vai, tratar mal o primo mala, né? Todo mundo tem um primo mala, isso eu falo, não tem família que não tem um primo ou um tio mala, né? E será que isso não é um escândalo? Então, na acepção bíblica, ela é muito mais profunda do que a ideia que a gente tem de escândalo, algo que horroriza, né? Faz as pessoas ficarem, oh meu Deus! Qualquer coisa que você faça contra você próprio, ou você faça contra o outro, que o diminua quanto ser, é um escândalo. Não vai ter a repercussão do outro, né? O outro sai lá no smartphone, vai sair na TV, mas é um escândalo. Aí a gente conta assim: por que a Terra ainda tem escândalo? Tudo bem, mas nós estamos num planeta de provas e expiações, verdade, né? Acho que todo mundo já estamos num planeta de provas e expiações. Um planeta de provas e expiações precisa ter gente que faça o outro passar pelas provas e expiações, concorda? Se não tiver ninguém para fazer aquilo que aquele outro fez, você nunca vai ter a oportunidade de melhorar, concorda? Então, a verdade é que planetas de prova e expiação como o nosso, é a gente que tem que correr atrás e sair rápido dele, porque enquanto tiver seres que precisam passar por situações, algumas delas muito pesadas, vai existir seres que podem proporcionar aquilo. Isso vem da onde? Onde será que veio isso? Da ignorância nossa. É da nossa ignorância. É simples. Quer ver? Se eu começo a entender que se eu me aborreço, quem faz mal é só para mim. Vem cá, vamos lá. Vamos trazer isso para mais perto. Você ficou aborrecido, seja lá o que for, esposa, filho, ou seja, local, ou seja, qualquer coisa. Já notou que quem tem gastrite, dor de cabeça, é você? E a outra pessoa às vezes nem sabe. Não é verdade? Então, aquilo só fez mal para nós mesmos. Se a gente soubesse de, não é eu falando, porque eu também não faço, não, vamos lá, vamos deixar sério, eu também, de vez em quando as tamancas, negócio só com a tamanca, mas vamos entender, se a gente realmente soubesse as leis de Deus, quer dizer, tivesse isso em você, você ia se irritar com mais alguma coisa? Você ia brigar com mais alguma coisa? Não é, mas infelizmente a gente é ignorante. Ignorante não em termos de burrice, ignorante por não saber. Uma coisa é essa informação, eu estou falando aqui, eu fui o primeiro a ouvir, eu já li não sei quantas vezes o livrinho, e vai dizer, olha, se você for uma pessoa realmente equilibrada, né, boa, não sei, a sua vida será melhor. Uma coisa é saber, a outra coisa é quando pisa no dedão, então, né, aquela virada no dedo assim, você conseguir fazer isso. E por que a gente não consegue? Por
porque a gente ainda ignora a vantagem de fazer. Essa ignorância. Ignora quanto isso melhora a nossa vida. E eu estou falando aqui, eu sei que nós vamos, eu inclusive, vai ter uma hora que a gente vai pisar no tomate e sair por ali. Por quê? Uma coisa é a gente ouvir, outra coisa é você saber. E saber só tem uma forma. Sabe como é que você aprende a saber? É passando. Por isso que quando falam que tudo que nos acontece é para a nossa experiência, porque só tem um jeito de você saber se aprendeu. É alguém pisando no calo e você e disse, não, eu vou manter o equilíbrio. Deixa ele com o presente dele, ou a coisa do presente, e eu vou manter equilíbrio. É fácil? Claro que não. Agora, é muito trabalhoso. Dá muito trabalho. Por quê? Porque quem tem que vencer o quê? A gente mesmo, né? É esse o problema. Se fosse vencer quem está do nosso lado, ia ser muito fácil, né? Não faz assim, que assim não é legal. Agora, quando você faz assim, não faz assim, que isso não é legal, nossa, o trem pega. Acho que aqui todo mundo certo, já notou, né? Mudar algo em você mesmo é a coisa mais difícil. Mas a progressão então é só através do escândalo. A gente não tem outro meio de progredir aqui nesse óculos se não for através do escândalo. Exatamente. Infelizmente, quando a gente reencarna, a gente solicita algumas coisas que a gente precisa para melhorar, seja as nossas provas, as expiações não, aqueles parangolé que a gente fez besteira dentro, que vai voltar de qualquer maneira. Mas quando a gente faz isso, chega aqui e começa, oh meu Deus, por que você fizer, por que tu fizeste isto comigo, né? Qualquer um de nós já fez isso em alguma oportunidade da vida, talvez em muitas oportunidades da vida. Nós somos assim. É essa falta de tomar conta da nossa própria existência. Estou passando por isso porque fiz algo que é necessário que eu acerte. Isso quer me ensinar alguma coisa. Deus não está me punindo. Na verdade, eu estou me punindo. Porque, infelizmente, a gente só gosta de aprender apanhando. Vamos lá. Vamos supor, né? O Alexandre está cheio de parangolé para resolver. Aí chega do outro lado, eu quero trabalhar na luz. Vou trabalhar para os meus parangolé diminuir, né? Para que tenha menos. Chego aqui, olho para o trabalho e falo assim, caramba, isso vai dar um trabalho. E aí o que a gente faz? Pega o caminho mais curto. Qual é o caminho mais curto? Manda ali a bordoada, porque eu seguro. Esse é o caminho mais curto, é a escolha que a gente faz, é que eu falo. A gente faz por ignorar um caminho melhor. É simples, essa é a nossa ignorância. Agora, quando a gente fala de escândalos, Jesus deu 2 avisos, né? Como é que ele colocou aqui? Ai do mundo por causa dos escândalos, né? Ai do mundo por causa dos escândalos, ou seja, coitado de quem está nesse mundo, né? Porque vai haver escândalos, mas porque é necessário que haja escândalo. Por que é necessário? Por causa da nossa ignorância. Você tem que passar por coisas que você fez para você ver os 2 lados da moeda. Parece brincadeira, mas olha só, eu vou pegar aqui, Geraldão, já que está aqui o primeiro dia, eu fiz alguma coisa com o Geraldão lá, aí eu fico com aquilo na cabeça e falo assim, na próxima eu vou ser irmão do Geraldão vai nascer na minha família, e o Geraldão nasce, eu olho para ele e falo assim, que cara esquisito, hein? Pronto,
não aceitei o Geraldão. O que vai acontecer? Eu vou ficar com problema, ele vai ficar com problema, a família possivelmente vai ficar com problema. O que no frigir dos ovos aconteceu? Eu não consegui entender o porquê que eu venho com aquela esposa, aquele filho, aquele irmão, aquele local, por que eu estou naquele trabalho, por que eu não consigo trabalho, por que eu consigo trabalho fácil, porque tudo isso a gente não acaba entendendo. Por quê? Porque a gente ignora que isso é a forma da gente aprender e apanhar menos. Lembra aquela frase célebre, né, que todo mundo usa? Lição aprendida. Não, é o contrário. Lição não aprendida. Lição repetida. Por favor. Lição repetida. Lição repetida. Então, se eu passei por algo e não consegui entender, o que tem que acontecer? Passar de novo. Essa é uma realidade. Isso a gente aprende na escola, faz ali, sei lá, desde o primário que você faz lá, o caderno de caligrafia, né? Minha mãe adorava arrancar folha, então tua letra está horrível, faz tudo de novo. Então assim, a gente aprende isso desde novo. Tudo que nós realmente não queremos aprender, elas vão acontecer de novo. E aí, infelizmente, para que aconteça de novo, a gente tem que ter seres que possam fazer aquilo conosco. E se tem que ter seres que possam fazer isso conosco, a gente tem que entender a primeira coisa: ou é Deus, ou existe Deus, né? Eu gosto de começar a dizer, ou existe Deus ou ele não existe. Se ele não existe, convido todos vocês a se retirar, vamos embora e vamos para a festa. Se Deus existe, não tem como dizer que ele não existe, porque o universo não sai galáxia batendo em galáxia, a Terra gira tudo bonitinho, a Lua em torno da Terra e por aí vai. Por leis maravilhosas tem que existir algo que mantenha esse parangolé aí, concorda? Então, esse algo a gente chama Deus. É uma questão de dar nome, né? Tem gente que acha energia, mas é Deus, é o que mantém esse negócio do universo funcionando. Se ele é Deus, ele tem que ser tudo que nós somos em nível máximo. Então ele tem que ter justiça e bondade. Por que ele tem que ser justiça e bondade? Eu tenho 2 filhos. Então, o que acontece? Se eu tivesse um pouquinho mais de carinho por qualquer um dos 2, eu não teria sido justo. Eu posso ter um que eu me relaciono melhor, é outra coisa. Mas eu tenho 2 filhos, eu tenho que amá-los igualmente. Então, antes de amor, eu tenho que ser justo. Entenderam? Porque, agora bota aí, aqui nós temos aqui 80 pessoas, 70 pessoas. Uma pessoa para amar a todos aqui de forma igual, a primeira coisa que a gente tinha que ser justo com cada um. Cada um conforme as suas obras. É o maior nível de justiça, né? Faz o que você quer, saiba que vai voltar, né? Mas esse é o nível de justiça, para que eu possa ser bom, para que eu possa ser bom. E para que eu possa ser bom, tudo que me acontece tem que ser justo, primeiro, esse é o problema, né? Justo e bom. E se tudo que acontece é justo e bom, eu posso reclamar das coisas que acontecem? Não, a verdade é que não pode, mas a gente reclama. Reclama. Tudo bem, eu volto a dizer, ninguém está querendo dizer aqui, eu vou ser o iluminado, e nós, não, a gente ainda está nesse ponto. Olha, mas a gente sair do conformismo, para mim é uma situação muito chata, para protagonizar, como é que eu faço? Porque se só me conformo o tempo todo, eu só Sim, eu entendi. Qual é a única forma de você sair para protagonizar a sua vida? Primeiro, entenda que Jesus, Deus é justo e bom. Primeiro. Depois, procure pesquisar tudo o que acontece. Aconteceu. Bati o pé
eu era mestre disso, dei um dedo na ponta da cama, o dedo virou o contrário. Culpa de Deus? Não, culpa de quê? De eu que acordei de noite no escuro, ou seja lá, de qualquer outra coisa. A gente tem que começar a entender a nossa vida e aí protagonizar ela. Protagonizar, o que é protagonizar? Olha, caramba, o bicho pegou, né? Tá, botar no popular, o bicho pegou. O que essa coisa quer me dizer? Garanto que um pouquinho só pensar um pouquinho você consegue descobrir o que aquilo quer te dizer. E uma coisa, tudo que acontece reincidivamente ou reincidentemente é outra coisa. Você faz, passa 1, 2, 3 meses, um ano, pá. Passa 1, 2, 3, um ano, pá. Passa. Será que não dá para notar que a vida quer mostrar alguma coisa? Agora, você só protagoniza quando você resolve protagonizar. Essa é a diferença. A nossa ignorância faz a gente falar assim: a vida é Deus quis assim, né? Quer coisa mais conformista do que isso? Deus quis assim, eu não tenho nada a fazer, é porque Deus não quis nada, você que botou no rolo e vê se arruma um jeito de sair do rolo. É verdade. Eu sei que é difícil, principalmente quem vem de outras convicções religiosas, esse protagonismo nosso é complicado, porque a gente está acostumado com aquele, né? Toma a tábua de salvação, faça isso e eu te farei ser feliz, faça aquilo e eu farei você andar com justos, faça. Você acha que Deus está preocupado alguma coisa, essa coisa que a gente chama de Deus, que para todo o espaço, para a eternidade, para todo lugar, Ele é sempre presente, Ele não tem passado nem futuro, Ele está preocupado quanto tempo a gente vai levar apanhando? Você acha que Ele está preocupado? Vamos pensar seriamente. Você acha que Deus está preocupado com existências nossas, que frente à eternidade, desde que nós começamos, olha, eu estou falando da eternidade, já tinha uma eternidade antes e vai ter depois que a gente julgar espírito puro, uma eternidade depois? Você acha que Deus está preocupado com isso? A preocupação é nossa, só você tem que querer protagonizar. A partir de amanhã eu vou parar e entender por que isso é assim. Por que esse trem é assim? E aí tem duas fórmulas: ou eu mudo, que aí eu vou buscar mudança, mas tem coisas que a gente não vai conseguir mudar, algumas provas e algumas expiações que a gente não consegue mudar, e aí entra a resignação, mas só depois de você buscar o protagonismo, entendeu? O problema é que a gente quer ser resignado antes de buscar o protagonismo. Deus quis assim. Quer coisa mais fácil de dizer? Não, porque olha, minha vida está um negócio, porque Deus quis assim. Eu não quis nada disso. O que Ele quer é que você seja feliz. Essa é uma realidade. Vós sois deuses. Deus quer cada um aqui feliz. Se a gente não está feliz é porque a gente ainda não entendeu. E digo por eu não consigo ser feliz o tempo todo. Ninguém consegue ainda no nosso estágio. Mas a partir do momento que você assim, eu tenho o direito de ser feliz, eu quero ser feliz, eu tenho o dever de me fazer feliz, eu começo a protagonizar a minha vida. Aí todo mundo, eu fico imaginando o que vocês falam aí sentados ali, né? Muito fácil falar, difícil fazer. Lógico, é por isso que dá trabalho. E aí a gente tem que começar também uma coisa que a gente tem realmente, nós ficamos com uma certa reserva, com raiva, daquele que produziu o escândalo, né? O fulano matou ciclano, né? Vou botar uma coisa assim bem grave, fulano matou ciclano, você pega o fulano e começa, nossa, aquele cara é um facínora, ele, primeiro, quem é que entrou na sintonia ruim? Né?
aquele cara é um vacilo, aquele cara não sei o que. Então, primeiro, eu estou jogando as coisas para mim. Segundo, a gente não consegue nem raciocinar que aquele espírito vai passar por um parangolé dificílimo. Então vamos lá. Primeiro, ele vai ter que se arrepender. Primeiro, pode não ser nessa vida, pode não ser nem na próxima, pode ser nem na outra. Primeiro, ele vai ter que se arrepender. Segundo, ele vai ter que fazer algo que seja exatamente o contrário do que ele fez. Se ele matou um ciclano, ele vai ter que providenciar um novo corpo para aquele indivíduo, já que ele cortou aquela existência. Deus sabe quantas encarnações já não teve nesse meio, né? E por final, ele ainda vai passar pela prova de novo, vai passar pelas mesmas situações, para que ele possa ver se ele continua matando ou não. E continua sendo um filho querido. E continua sendo filho. Agora você imagina, com isso tudo, não é digno de pena? Não é? Vamos lá, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, né? A primeira coisa que a gente pensa é, eu queria ele frito com batatas fritas, né? É normal, a gente, é isso, é que eu falei, é a nossa ignorância. Mas se nós soubéssemos a vantagem que é eu não pensar assim, porque eu não coloquei em mim aquela energia ruim. Então, o escândalo exige a reparação, tanto em nós. Então, se eu fiz o escândalo, eu vou ter que reparar primeiro o escândalo em mim. Eu tenho que chegar à conclusão que eu preciso não fazer mais, depois eu vou ter que reparar isso com o outro, para depois eu passar. Eu me livro, é muita coisa. E nós, infelizmente, temos sempre essa pecha de acabar colocando no outro pensamentos e sentimentos ruins. A gente só esquece uma coisa: pensamento e sentimento ruim só causa mal a gente mesmo. É difícil, eu sei que é difícil. É uma coisa que é contrassenso, né? Você pensa assim, eu vou pensar mal do Geraldo, quero saber, Geraldo, você é o Cristo hoje. Quero pensar mal do Geraldo hoje, Geraldão, eu gosto do Geraldo. O Geraldo às vezes está no outro, o Geraldão às vezes está no outro patamar, ele está morrendo de rir para mim. Agora, quem ficou com aquela energia negativa, quem ficou com essa energia negativa fui eu. Fui eu que vou buscar situações, pessoas que vão dar vazão àquela energia que já não é bom em mim. Então vamos lá. E aí, como Deus acaba atuando? Ele utiliza de um ser que já é propenso ao mal para primeiro fazer aquele outro ser ter a oportunidade de melhorar, né? Ele utiliza do mal para fazer um outro mal, porque daqui não tem, lembra que não tem ninguém bom, espíritos bons ainda não temos ainda nenhum, um outro às vezes menos mal, para que ele possa melhorar, se melhorar, tá? Essa é a coisa, é a forma. Mas por que Deus faz isso? Porque é a única forma que as leis divinas encontraram para tirar do mal o bem. Ficou claro ou ficou difícil? Vamos lá. Geraldão, minha cruz, vamos lá. Alexandro matou o Geraldão. Pá, coitado do Geraldão, já era, Geraldão, já foi. Alexandro matou o Geraldão. Pá, né? Aí, o que acontece? O Alexandro ficou com os problemas, né? Só tem que eu a fazer isso com ele, eu dei a oportunidade a ele de passando pelos dois lados, porque se eu tentei matar o Geraldão, possivelmente o Geraldão já fez aquilo comigo, porque não tem nenhum santo aqui entre nós, não. Não pense que tem, ele fez aquilo, mas eu não tenho nada para ver com aquilo. Pode não ter nessa encarnação, pode olhar para trás que tem alguma coisa, nada, lembra, justiça e bondade,
Então, não aconteceria de eu ter a ideia de matar o Geraldo se o Geraldo não me fizesse algum mal de forma que eu o visse como um inimigo, concorda? Pode não ser nessa encarnação, mas pode ser em outra. E aí o que acontece? Eu matei, o Geraldo foi para o outro lado, o espírito de um escola melhor vai olhar para Alexandre e vai dizer assim: mané, você vai ficar com presente você, eu não quero mais saber dessa nossa briga, e foi para um lugar melhor. Ele conseguiu evoluir. Quem ficou com a parte ruim? Eu que vou ter que passar por tudo aquilo. Então assim, é a única forma que as leis divinas encontram de uma atitude ruim acabar gerando uma situação boa. Porque vamos lá, eu matei o Geraldo. Eu matei a existência do Geraldo, mas eu apenas me livrei da massa corpórea dele. Eu nunca vou matar o espírito imortal que hoje encarna naquele corpinho do Geraldo. Foi bom, né? Corpinho do Geraldo. Então assim, não tem jeito. Então assim, quando a gente fala, eu vou matar, eu vou fazer, você nunca vai se livrar daquela consequência. Por quê? Eu nunca vou conseguir matar o espírito mortal que encarna hoje com o nome de Geraldo. Não adianta, não vou, ninguém vai. Agora, na medida em que o Geraldo se livra disso, se livrou desse problema, o que é que acontece? Ele ficou e eu fiquei com o Parangolé. E aí nós temos que começar a entender que existe uma outra forma da gente evoluir. Existe. O Roberto cansa de falar e a gente às vezes acaba não... Qual é a outra forma de evoluir? O que é? Fritando batata frita? Não. É amando. Essa é a verdade. Quando Jesus falou benevolência, indulgência e perdão, na verdade ele estava criando uma fórmula para você amar. Benevolência, indulgência e perdão. Só tem que essa fórmula, qual é a grande vantagem dessa fórmula? Eu deixo você com o seu parangolé e eu fico cada vez melhor. Então, em vez de eu passar por problemas que eu iria passar, eu amando, ou entendendo cada vez melhor o amor de Deus naquela situação, cada vez ela me dói menos. Vai ser igualzinha? Vai. Mas o que muda? O que mudou com aquela situação? Mudei eu mudei. Como eu via, como ela doía, como ela me rasgava por dentro, como ela me fazia me sentir mal. Se eu mudei, o que aconteceu? Ela mudou. Então, quando Jesus falou benevolência, indulgência e perdão, o Espírito da verdade, né? Na verdade foi que falou que Jesus, como ele entendia a caridade, era isso, é isso que ele estava falando. Olha, essa é a forma para você viver feliz. Tudo que acontece, o mundo me propiciou isso. O que é que isso tem que eu posso mudar isso? Eu posso mudar aqui, eu posso mudar ali, eu posso fazer isso. Não tem como. Eu nasci com 3 dedos, né? Eu tenho um amigo que nasceu com 3 dedos. Tem como eu mudar? Hoje já deve ter, né? O pessoal já deve plantar dedinho, né? Mas quando nós nascemos lá nos anos 60, eu tenho um amigo que só tinha 3 dedos. Aí eu pergunto, dá para brigar com Deus? Vai fazer nascer dedo? Não adianta, não vai fazer nascer dedo. Então ou você aceita, né? Aceita aquela realidade, ou você fica brigando com Deus. É nessa ideia que a gente tem que começar a entender o escândalo. O escândalo nada mais é qualquer coisa que eu posso fazer comigo ou com o outro, de forma que leve o outro a ficar com problema. Entenderam? Por quê? Porque quando eu faço alguma coisa com o Geraldo pode, mas eu vou ficar com problema. E se a gente passou para o outro lado, se eu sou o Geraldo, né? Se eu sou o Geraldo, eu digo assim: olha,
quero nem saber. Segura o teu parangolé aí, segura o teu B.O., como diz o pessoal, segura o teu B.O., que eu quero é ser feliz. E é isso que a gente deseja. O que a gente deseja em suma? Cada um de nós. A gente deseja ser feliz. E só tem uma fórmula de ser feliz. Sabe qual é a fórmula de ser feliz? É entendendo que a vida que nós estamos aqui é em um planeta de provas e expiações. E vai ter. Dá para brigar? Dá. Eu tenho que fazer o meu protagonismo, como o Antônio falou. Eu tenho que buscar mudar, porque senão a gente fica só, porque Deus quis, porque Deus assim o permitiu, porque... Não, eu vou buscar mudar. Tem coisas que eu vou conseguir, tem outras que não. Esses são os escândalos, quando a gente fala. E quando se fala do escândalo, eu acho ainda mais forte o escândalo que a gente faz contra nós mesmos. Porque esse escândalo é da nossa ignorância. Essa é uma verdade. Porque quando você fez o escândalo com o outro, quem você está colocando com o problema é isso. Né? É a tua ignorância que está colocando a coisa em si mesmo. Esse, para mim, é o pior escândalo que é, onde você vilipendia a si próprio. Você se acha o menor, você se acha que tem direitos, você se acha que a vida não tem o direito de te fazer feliz, que você não tem direito de ser feliz. Quantos de nós já não passaram por momentos da nossa existência que achando, eu não tenho direito de... Não, nós temos não só o direito, como o dever de sermos felizes. Só tem que a gente tem que começar a agarrar esse direito com unhas e dentes. E espero que assim eu tenha conseguido, através do escândalo, que a gente possa entender como viver melhor, como ter uma vida melhor, como enxergar a nossa caminhada dentro desse mundo bastante controverso de uma forma melhor. E pela atenção, obrigado.